Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Júnior. Nós colocamos o Júnior nesta hora, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, que Tu uses com poder, ó Deus. Que Ele transmita aquilo que está no Teu coração. A Tua glória seja manifestada, Senhor, na vida dele, na vida dos nossos irmãos, e que, na realidade, a Tua palavra venha, Senhor, como aquela espada de 2 gumes, Senhor, penetrando em nossos corações. Dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom dia, queridos, a paz. Bom dia, meus irmãos. Eu não sei se foi uma loucura, né? Já cheguei ousadamente falando com os irmãos que eu estou com uma carga no coração, mas no momento que antecedeu a minha subida aqui, eu estava ali desesperado. O que eu fiz? Até porque já quando a Edna começou a falar, começou a edificar meu coração. O Marcão está com uma palavra muito direcionada. E eu falei assim, bem, se ele me catucar e falar assim, eu posso dar continuidade, eu fico sentado ali. Mas Deus não ouviu minha oração, né, meu clamor. Eu sempre sou muito edificado quando eu ouço a Edna, pela obra que o Senhor tem feito através dela, né? Então, que o Senhor siga sustentando a tua vida, Edna. Se você quiser um dia ser abençoado, senta com ela, que ela tem histórias e mais histórias para contar. Com certeza vai edificar muito a tua vida. Amém, meus irmãos? Por favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1. Eu quero, junto com vocês, ler o versículo 13 e 14. Quero pedir também que você permaneça com a sua Bíblia aberta nessa carta, que a gente vai ler outras vezes, outros textos também. Quinta-feira, no encontro de pastores, o Espírito Santo trouxe no meu coração uma carga que ele já havia falado comigo já há um bom tempo atrás, se eu não me engano, acho que em 2011. E essa palavra veio com muita força acerca dos princípios bíblicos e dos princípios da palavra que foram introduzidos no nosso coração. E eu quero compartilhar isso com você, para saber, quero fazer essa reflexão para que você possa refletir mesmo de como esses princípios se encontram hoje no teu coração, na tua vida. Amém, meus irmãos? Amém? Acho que vocês hoje estão muito dorminhocos. Então, vou tentar fazer alguns barulhos aqui para mantê-los acordados. Tá bom? Diz o texto o seguinte: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. O versículo 13 diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E o versículo 14 diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vocês podem ler comigo, por favor, até para que possa mantê-los acordados. Diga assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Som. Oi. Som. Beleza. Bem, vamos começar? Eu penso que essa palavra é de Deus, hein? Né? Então vamos lá, comigo. Diga assim: mantenha o padrão das sãs palavras
que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Diga assim, guarda o bom depósito. Diga assim, guarda o bom depósito. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Tá bom. Antes de prosseguir, não tem como eu falar acerca do que eu desejo compartilhar com vocês sem antes falar um pouco do contexto histórico que envolveu Paulo ao escrever a primeira e a segunda carta a Timóteo. Após 30 anos de pregação do Evangelho, Paulo se encontrava preso. Ele já havia defendido a igreja, já havia plantado algumas igrejas, defendido a sua fé, consolidado a sua obra, e ele já entendia que ele havia completado a sua carreira. E ele mesmo declara isso, que ele completou a sua carreira e guardou a fé. Ele agora só estava na linha de chegada, aguardando a coroa que lhe estava proporcionada. Esse era, a princípio, o final da vida de Paulo. Paulo, a Bíblia já declara nessa carta que ele já idoso, já velho, estava preso, estava definhando numa masmorra, um lugar frio, fétido. Ele estava acorrentado, talvez, e segundo os historiadores, apenas um buraco que fazia com que ele conseguisse respirar e até se alimentar. Então, você imagina a condição que Paulo estava preso. E o quadro de Paulo era terrível. Para um homem que dedicou 30 anos da sua vida ao Evangelho, mas o quadro dele era assim, um lugar frio. E não somente isso, mas ele também estava sozinho. E a Bíblia, ele relata na segunda carta, que algumas pessoas o abandonaram, algumas concluíram a missão que ele havia ordenado e depois de concluir, foram embora. E ele, se sentindo sozinho, pediu para que os pergaminhos dele pudessem vir até ele. Então, você imagina, alguma coisa que pudesse passar o tempo dele. E eu não consigo compreender na cabeça de um homem que sabe que vai morrer e ele quer estudar, né? E ele pede pergaminho para estudar. Qualquer um de nós ficaria desesperado, assustado, mas o coração de Paulo era esse. Pediu para que os pergaminhos dele pudessem vir. Completamente abandonado, e ele declara isso, ele narra que Demas abraçou o presente século e o abandonou, deixou. E em relação à sua audiência, já havia ocorrido e a sentença só precisava ser estabelecida, mas ele já havia sido condenado à morte. Então, dali ele não sairia mais. Ou ele sairia para o martírio, ou Paulo sairia dali doente, leproso, para morrer. Então você percebe o quadro que permeava o final da vida de Paulo. Para aqueles que amam a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, a gente olha, eles com certeza iriam olhar para a vida de Paulo e encontrar em Paulo um homem fracassado, né? Pobre, né? Sem nada e completamente isolado. E essa era a segunda prisão de Paulo. A primeira foi com um cunho religioso. Então, Paulo tinha uma certa liberdade, mas essa segunda não. A questão toda era uma prisão política. Então, Nero havia prendido Paulo e ele queria destruir o cristianismo. Então, a história, essa segunda parte, essa segunda prisão de Paulo, era uma situação muito complicada. E o que a gente pode dizer que essa segunda carta de Paulo, ou a primeira e a segunda, a gente pode chamar isso de o testamento de Paulo. E o testamento, alguém faz um testamento quando as suas últimas vontades precisam ser realizadas, então ele escreve. E é considerada essa carta um testamento de Paulo, onde ele relata ali o desejo do seu coração. Agora, o que me chama a atenção nisso tudo, nesse relato, nesse breve relato histórico acerca dessa condição, dessa atmosfera que envolvia a vida de Paulo, era que qualquer um de nós, se a gente estivesse no lugar de Paulo, qual é o sentimento que geraria, que permeava
permearia no nosso coração, estaria vivo no nosso coração. Muitos talvez estivessem muito queixosos pelo fato de você estar sozinho, ter sido abandonado, por você ter dedicado 30 anos da sua vida ao Evangelho, o puro Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo. E você tem todos os elementos necessários para que você se torne uma pessoa queixosa, arrumando desculpa para um momento como esse, amargurado talvez, pelo fato de você estar em solidão, aquela questão que Paulo vivia em comunhão com os irmãos, amava isso, ensinava sobre essa questão, e agora ele estava sozinho, já não podia mais desfrutar da comunhão com os irmãos. Então você pense um pouquinho sobre isso, porque se fosse eu ou você, talvez, em alguns momentos, a gente estaria culpando Deus e a igreja. É o que a gente tem visto na vida de muitas pessoas que, por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que algumas coisas a gente está orando, pedindo, e a coisa não vem, e a pessoa começa a se queixar, e aí culpa a Deus. E a outra, que tem sido muito comum, e eu tenho visto e tenho pastoreado situações, é que muitas pessoas também estão sendo queixosos, reclamam muito de estarem vivendo um determinado momento e culpa até a igreja por não quererem estar vivendo no convívio da igreja, por querer abraçar o mundo. Tem, na questão das suas queixas, a culpa, né, tentar direcionar a responsabilidade do seu fracasso espiritual à igreja. Eu não sei quantos de vocês, isso tem acontecido com muitos jovens. Alguns jovens, eu tenho tido conhecimento, de que querem abraçar o mundo, e aí culpa os outros jovens, culpa a igreja, que ninguém ama, que ninguém procura, que ninguém se interessa, que ninguém se importa. Eu sei que, de certa maneira, existem algumas falhas na vida da igreja que precisa ser ajustada. Mas daí a gente convencionar e aí estabelecer de que o problema de você estar querendo abraçar o mundo, o problema é a igreja, a gente, de fato, entende que isso é um engano. É mais uma desculpa que muitas pessoas tentam apresentar para justificar a sua disposição de abraçar e seguir com a sua vida no mundo, abraçando os valores do mundo, como é o caso de Demas, que ele disse, por ele ter amado o presente século, ele abandonou. E ele era um cooperador de Paulo. E a grande questão, querido, que na cabeça de Paulo, e aí é onde a gente entra exatamente no assunto, é que ao invés dele se tornar um homem queixoso, dele reclamar ou murmurar, existia um pensamento que, para mim, é incrível, que passava na cabeça de Paulo. A maior preocupação dele, que assolava a sua mente enquanto ele estava encarcerado, era o fato de que ele iria morrer, mas o depósito que ele havia adquirido, que ele havia recebido do próprio Jesus, poderia morrer com ele. E aí você consegue compreender o texto que diz assim, olha, para Timóteo, fala assim, ó, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Então, a maior preocupação de Paulo não era o fato dele estar sozinho, não era o fato dele ter sido abandonado, não era o fato de que daqui a pouco a sua cabeça seria decepada, não era o fato também de ter sido perseguido ou sido resistido por algumas pessoas, como é o caso de Alexandre, o latoeiro, que ele fala, ele me causou muitos males. Ele faz algumas advertências, ele pontua algumas coisas, mas o foco de Paulo não estava nessas questões. O foco de Paulo estava exatamente nisso, de que ele poderia morrer, ele iria morrer. E a sua preocupação era de que esse depósito que estava com ele poderia morrer com ele, e ele não admitia essa questão. Essa era a sua maior preocupação. Porque ele estava falando de um depósito, um tesouro, algo dado por Jesus. Agora, competia a ele providenciar para que depois da sua morte, essa palavra, esse depósito, ele pudesse ser transmitido, não morresse com ele. Que alguém pudesse, com a mesma disposição, com a mesma garra, com o mesmo amor, com a mesma paixão,
acerca do evangelho que havia sido incutido a ele, que não morresse com ele. E ele também não poderia deixar isso com qualquer um. Ele precisava deixar isso com alguém que iria fazer com que as outras gerações dessem continuidade a esse evangelho genuíno. Então, seu coração ardia por isso. Com quem ele iria deixar esse precioso depósito? Com quem iria sustentar isso? Quem iria dar continuidade àquilo que ele, com certeza, teria sido interrompido com a sua morte? Em outras palavras, Paulo quis dizer assim para Timóteo: cabe-lhe preservar, Timóteo, a qualquer preço que você recebeu, e você transmiti-lo para homens fiéis, que também sejam idôneos, homens que amem ao Senhor mais do que tudo, para que esses homens fiéis e idôneos possam transmitir a outros. A possibilidade de acabar isso, de morrer com ele, era muito grande. Porque primeiro ele encontrou ali Nero querendo destruir os cristãos, a apostasia querendo penetrar no meio da igreja. Né? E sem contar, não só a apostasia, muitas pessoas entrando com doutrinas de demônios. Então toda essa atmosfera preocupou incansavelmente o coração de Paulo na prisão. Porque ele não conseguia conceber a possibilidade de morrer e esse depósito morrer junto com ele. Então ele, com a sua mente inquieta, em 1 Timóteo 6,20, ele diz assim: Paulo já rogava isso a Timóteo: ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Mas então, desde a primeira carta até a segunda, a situação foi se agravando e o apelo de Paulo aumentou mais ainda, até que ele escreveu a segunda carta, já com essa questão do seu desespero no seu coração. Timóteo, ele é lembrado de que agora o precioso evangelho que lhe foi confiado, era a hora de Timóteo assumir essa responsabilidade. E aí, ele deveria pregá-lo, ele deveria ensiná-lo, deveria defender aquele evangelho, defender dos ataques todos que de alguma maneira poderiam vulnerabilizar essa palavra fiel e justa, o evangelho genuíno de Cristo. Ele precisava assegurar que a transmissão desse evangelho não fosse interrompida. E aí ele desperta em Timóteo esse desejo. Ele chega para Timóteo com força e diz: Timóteo, aviva o dom que há em ti, que você recebeu com imposição de mãos. A primeira preocupação de Paulo em relação a Timóteo era isso. Porque Timóteo, avivar fala exatamente de você soprar, de tornar vivo, desse fogo que está no coração, não se apagar. Então, a primeira coisa para receber o depósito que Paulo queria, de fato, condicioná-lo, ele precisava avivar o coração de Timóteo. E a Bíblia fala que Timóteo tinha pelo menos 3 dificuldades. A primeira dificuldade, embora uma delas você vai entender que é uma dificuldade de um contexto histórico, cultural, a primeira dificuldade é que tudo indica que Timóteo era um jovem tímido. E aí ele precisava tratar, porque o depósito que estava no coração de Timóteo, dado por Paulo, com timidez ele não poderia prosseguir. Então ele fala assim, olha, acerca dessa questão da timidez que ele precisava despertar em relação a isso. A segunda coisa é que Timóteo também tinha uma enfermidade. Tanto é que você percebe ali Paulo direcionando Timóteo a beber vinho por conta dessa constante enfermidade no seu organismo. E a terceira, ele era um jovem. E culturalmente, um jovem falando no meio dos mais velhos, ele não tinha muito crédito. Embora não é questão de idade, mas culturalmente tinha muito peso, isso uma responsabilidade, e ele poderia recuar na questão da divulgação desse evangelho com a mesma força e com a mesma paixão. E aí essas advertências, Paulo não deixou de fazê-las. E houve outras exortações, por exemplo, no capítulo 1, versículo 14, que eu já li: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Mas no capítulo 2, versículo 3, 8 e 9, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E se você lê a sequência, ele fala do embaraço, para não se envolver com nada, para que nada interrompesse a questão da propagação desse evangelho genuíno e que ele não fosse, de alguma maneira, receber um enxerto de qualquer outra coisa. Então,
Com essa preocupação, Paulo fala, não se embarace com nada. Não se embarace. E ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E aí, fala dessa pregação, que por mais que Paulo estava algemado, preso, e sairia dali só para a morte, o martírio, mas ele diz o seguinte, tem algo que não pode ser calado, e é a palavra de Deus. Porque o homem não pode algemar, não pode aprisionar a palavra. E é por isso que pesa sobre nós também uma responsabilidade da propagação desse evangelho genuíno, na expectativa da edificação da igreja, mas também na propagação do evangelho, para que pessoas sejam alcançadas com esse evangelho genuíno e tenham as suas vidas resgatadas do império das trevas. Amém, querido? Então pesa sobre nós uma responsabilidade enorme da propagação. E Paulo exortou Timóteo para que isso pudesse ser ativo no seu coração, na sua vida. No capítulo 3, 13 e 14, Paulo diz assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganado. Então ele sabia o que esperava a vida de Timóteo. Portanto, ele teve que exortar Timóteo acerca dos acontecimentos futuros. Tu, porém, e aí ele com ênfase fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosses inteirado, sabendo de quem aprendeste. Quando ele disse que, para Paulo, para Timóteo, que ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu, o fato é que todos nós um dia fomos introduzidos nesse evangelho genuíno do reino de Deus. O grande problema é que eu quero que você reflita, como eu tenho refletido, é que, ao passar o tempo, os anos, o que tem acontecido é que esse evangelho que foi introduzido, nos foi outorgado, que nos foi dado, nos presenteado, ele tem sofrido alguns danos, porque muitas pessoas não têm preservado os princípios da palavra, por conta do secularismo, por conta daquela questão de que isso não tem nada a ver. Hoje o Marcos já falou a questão do Natal, e quando a gente deixa de falar determinadas coisas, a tendência é isso cair no esquecimento e o enxerto acontecer. É um sincretismo religioso, o que é isso? Na verdade é aquela religião pura e a gente começa a adaptar coisas. São aqueles remendos velhos, são aquelas coisas que são adaptadas por nós. Por quê? Porque não preservamos a sã doutrina, não guardamos o bom depósito. E o que acontece? Não é só o Natal. E a gente, chegando já a essa data, por exemplo, né, as propagandas já falam do espírito natalino, e aí você percebe os crentes totalmente envolvidos, sendo enganados, engodados por essa questão. E eu não falo somente do Natal, tem outras coisas. E aí você vê também os enfeites que caracterizam tudo isso. Né? Eu já não preciso falar sobre esse assunto, porque Marcão falou com muita excelência, com muita propriedade sobre esse assunto, mas o fato é que os anos que antecederam, a gente percebe que os cristãos que antes eram tão rigorosos no cuidado de não se envolver com as coisas desse mundo, já não há mais o zelo, por quê? Porque não estão preservando a sã doutrina. E aí você percebe as fotos, Papai Noel já sendo, os filhos sendo influenciados por isso no meio da igreja, e eu estou falando de uma igreja que conhece o evangelho do reino de Deus. Porque a gente sabe que os nossos outros irmãos denominacionais, eles creem, e a gente respeita isso. Mas o fato é que se a gente tem um entendimento, a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente crê. Mas isso tem sido envolvido, e as pessoas estão utilizando, por exemplo, dessa questão dessa festa natalina, como fazendo parte dessa festa. E aí eu não estou dizendo que a gente não tenha que sentar, Marcão já falou sobre isso, né, comermos com a família e tudo, mas utilizar esse momento para pregoar as boas novas, para, de fato, você expressar a sua fé, defender a sua fé com amor, com respeito, com sabedoria, com domínio próprio, sabendo lidar com essas questões, sabendo lidar com o entendimento das pessoas, com maturidade, mas, ao mesmo tempo, ter aquilo que um dia foi introduzido no seu coração, a convicção daquilo, e não abrir mão por nada desse mundo. Por quê? Porque você sabe que esse evangelho é que mudou a sua vida. Então a gente não pode sair por aí negociando.
E são esses valores que Paulo, preocupado, a única preocupação que passava na mente e nos pensamentos de Paulo era que o evangelho genuíno, que a sã doutrina, não partisse com ele, mas que pudesse permanecer com alguém que iria transferir essa palavra com a mesma sanidade para outras gerações. Vocês estão entendendo, sim ou não? E ele diz em capítulo 1, 2, assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, insiste, né? Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não diferente de hoje, muitas heresias têm sido introduzidas no meio da igreja. E Paulo, ele fala e ele insiste, ele exorta Timóteo exatamente assim: prega em tempo e fora de tempo, exorta, ensina, instrui, não para no meio do caminho, porque essa sã doutrina, esse depósito, ele precisa dar continuidade. As outras gerações precisam se beneficiar dela. Se você observar, por exemplo, hoje, é só você olhar o tempo de vida que você tem, vida cristã. Quando você abraçou o reino, a palavra entrou no seu coração, você se tornou como? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, nos tornamos extremamente radicais. Até alcançar o equilíbrio, nós abrimos mão de tudo. Aí depois fomos aprendendo, entendemos, e até aquela justiça própria a gente colocou no seu devido lugar. Mas o fato é que o que era pecado e acabou. O que era errado e acabou. Aqueles que seguiram preservando essa sã doutrina continuam intactos até hoje. Consequentemente, o que aconteceu quando você pegou essa palavra e não deixou que ela se misturasse? Você começa a introduzir nos discípulos que você cuida, mas também você consegue introduzir essa mesma palavra com a mesma intensidade, com a mesma graça, com a mesma sanidade para os seus filhos. E aí, consequentemente, a perspectiva é que os seus filhos também, ao aprender, eles irão praticar. Mas o que a gente encontra é que os filhos da maioria dos crentes, dos cristãos que receberam a palavra do reino lá atrás, a palavra genuína, já não ensinam os seus filhos a confrontar, já protegem, já não ensinam os seus filhos a servir. Se a gente olha para as comunhões, por exemplo, dos grupos, a gente tem percebido os filhos, a maioria, eu não digo todos, pelo contrário, tem muitos homens e mulheres zelosos, mas a gente percebe muitos filhos mal educados. Você bota as mesas e tudo e espera que seja bem servida a situação. Há um alvoroço terrível e quando você percebe, você não sobra nada. As mulheres são as últimas e quando os homens não comem tudo e não devoram tudo, normalmente os líderes é que acabam sendo sacrificados. Por quê? Porque normalmente, pelo menos foi isso que eu aprendi, você deixa o povo se servir e se sobrar, aí você vai lá. E aí, muitas vezes, você encontra líderes ainda com fome. Mas por quê? Porque ninguém pensa mais em ninguém. Essas coisas foram introduzidas na nossa vida. Eu aprendi, por exemplo, na comunhão, de que eu acho que isso já aconteceu com vocês. Por exemplo, você vai fazer uma comunhão e cada um tem que trazer a questão do seu almoço. E aí vem aquela irmã que acorda às 5 horas da manhã e começa a fazer uma carne assada maravilhosa. Né? E aí, com molho, né, molho de madeira, é assim que se fala? E aí, ela acorda às 5, às 6, 7, quando dá o horário de levar a comida, ela já preparou um suco, e ela não pegou aquele suquinho, aquele suquinho de pó, nem muito menos aquele de garrafa. Ela preparou um suco especial, e o marido sem vergonha dormindo, mas deixa ele quieto. E aí o que acontece? Prepara a sobremesa e leva. Aí a outra família o que faz? Vai lá e compra logo refrigerante, não é Coca-Cola não, embora nenhum deles preste. Né? Fica aí a dica. Gostou, Sérgio, dessa? Mas o camarada vai e pega o pior refrigerante e o mais barato. E não pega nem gelado, pega quente. Né? E aí segue a caminhada e o que ele faz? Ele passa para comprar um frango frito. E aquele frango, sabe, daquela máquina, não é nem aquele churrasquinho que, né, o cara faz na brasa, mas não, é aquele frango daquela máquina, que ele vem branco, né? E aí ele pega, coloca, e assim outros irmãos o fazem. Mas na hora de servir, o que o irmão que levou o frango ele faz? Ele vai comer o quê? E ele vai tomar aquele refrigerante? E o que faz? Daqui a pouco a irmã está
sempre muito disposta a comer a carne que ela fez. E dá para aquele marido sem vergonha que estava dormindo, que não ajudou em nada. Mas quando chega na hora, não sobra mais. Por que não sobra mais? Porque as pessoas não têm excelência. E aí eu fui ensinado, né, quando o evangelho do reino chegou até nós, né, a nossa casa, a nossa família, os mais antigos lá, a questão toda era dito o seguinte: olha, você vai fazer o que você tem de melhor. Se o teu melhor é um ovo frito, traga o seu ovo frito. Mas se o teu melhor é um filé mignon, traga o filé mignon. Então, quando cada um entendeu que tinha que trazer o melhor, quando chegava na comunhão, você não tinha que se preocupar. Sabe por quê? Porque tudo era com muita excelência. E aí você olhava e falava o seguinte: bem, eu não sei nem o que comer, mas também não vou encher o prato, para não deixar que os outros não tenham. E aí você ia, comia uma vez, experimentava outra coisa, educadamente, no tempo oportuno, sem invasão, ou sem evasão também. Mas o fato é que todos, de alguma maneira, educadamente faziam. Hoje já deixou de se falar isso. E o que acontece? As nossas comunhões se tornam, de fato, problemáticas. Porque ao invés de desfrutarmos de uma comunhão, a gente vira reduto de correção e de disciplina, porque a gente vai ter que tratar as pessoas. A criação de filhos, por exemplo, a primeira coisa que nós aprendíamos quando chegávamos aqui era corrigir os nossos filhos com a vara. E a Bíblia declara e ensina sobre isso. Mas hoje, o que acontece? A maioria dos pais sequer consideram isso. Mas por quê? Porque há uma onda de secularismo. É claro que a gente precisa aprender que a gente não vai estar castigando os nossos filhos, corrigindo os nossos filhos com amor, sabendo, com oração, né, conversando com os nossos filhos, corrigindo com amor, porque a Bíblia diz e fala exatamente que o pai é quem ama. Não, aliás, o pai corrige o filho a quem ama. Mas hoje a onda de secularismo invadiu a igreja e você percebe que esses valores foram alterados e já não há mais correção dos filhos. E a Bíblia diz que filhos entreguem a si mesmo e envergonhem a sua mãe. Castiga o teu filho e livrarás a alma dele do inferno. Fustiga o seu filho com a vara e não o matarás. Os textos são muito claros, muito objetivos. Mas a questão toda é que os pais já trocaram a televisão como a educadora. A Edna falou acerca da educação aqui. Os pais estão terceirizando a educação. Eu não sou contra mulheres trabalhar, pelo contrário, entendo o que eu vou falar. Mas muitas mulheres estão substituindo isso. O maior ministério que uma mulher pode ter é a criação dos seus filhos e instruí-los no caminho em que ele deve andar. Sabe por quê? Porque lá na frente as consequências serão terríveis e devastadoras. Somente quem teve um filho desviado sabe o que é, o peso e a dor que é ver um filho que você almeja vê-lo nos braços do Senhor longe de Deus. Mas sabe onde é que começa isso? Começa na criação dos filhos, desde já. Eu sei que vai chegar um tempo que quem vai fazer a escolha, quem vai decidir são eles. E aí você tem que entender o seguinte: Senhor, já que eu plantei, eu quero colher. Pode ser que demore, mas eu quero, porque eu busquei instruir os meus filhos no caminho que eles devem andar, com a disciplina. Por isso, eu encontro algumas mulheres, de fato, que um dia largaram tudo. A empresa, eram donos de empresa, outros tinham seus empregos, largaram tudo para cuidar dos seus filhos. Isso é uma derrota? Pelo contrário, é o maior investimento que uma mulher pode fazer. E aí o que se tem feito? Nessa ânsia de querer conquistar coisas para esse mundo, muitas mulheres estão negligenciando a sua casa. E os filhos estão perdidos, aí você não entende por que os adolescentes, a maioria dos adolescentes sequer conhecem a Jesus. Eu ouso dizer para você, avalia dentro da sua casa e faz faz uma analogia, uma comparação, de fato, para ver como é a fé dele com a sua. Se tudo que está sendo introduzido no coração dos seus filhos foi por aquilo que você, de fato, genuinamente creu e aplicou no coração deles. Ou será que os filhos estão assim desse jeito, porque estão entregues a si mesmos? São os valores que estão sendo alterados. Porque alguns acham que de fato, ter uma vida profissional bem-sucedida ou ter uma renda financeira alta, que vai dar uma boa condição para os seus filhos para estudar, que isso é a melhor decisão que um homem e uma mulher, ou melhor, uma mulher pode tomar. Pelo contrário. Porque lá na frente, quando você fizer o balanço disso tudo, você vai ver que não valeu a pena.
tá? Se nesse meio termo você tem algumas maneiras em que você pode dividir, até trabalhar fora para cooperar com a vida financeira dentro de casa, eu não vejo problema por isso, não é isso que eu estou pregando. Mas o que eu estou falando para você é que a excelência é você focar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sabe, eu tenho visto pessoas que simplesmente estão, de alguma maneira, preocupados com muitos. Por exemplo, eu tenho discípulos, tem pessoas que estão ligadas a mim, que eu pastoreio, que eu cuido. Mas eu não posso considerar que esse ministério fora é maior do que o ministério dentro. É em casa, eu começo em casa. Porque se por um lado tem a questão das mulheres, eu encontro muitos homens que de fato abdicaram do seu sacerdócio, como homens que de fato se posicionam, se colocam na brecha pela vida dos seus filhos, pela vida da sua esposa. Mas isso que tem acontecido? Simplesmente que essa sã doutrina tem sido deturpada por muitos homens. Por quê? Esses dias eu tratando um assunto envolvendo um irmão, um casal, e a colocação do casal é o seguinte: o governo da nossa casa é compartilhado. Aonde essa pessoa tirou isso? Mas é o que tem acontecido, e não é só em uma casa. Mas por que isso? Porque os valores do reino têm sido alterados. E essa doutrina que Paulo estava falando, ou melhor, esses princípios que Paulo estava falando, estava dizendo o seguinte: Timóteo, acorda, desperta, acende essa chama que está no teu coração, porque esse evangelho genuíno não pode morrer comigo. Ele precisa ser passado adiante. As outras gerações precisam ser alcançadas. E por isso eu preciso encontrar pessoas fiéis e idôneas que possam absorver essa palavra e não misturá-la em hipótese alguma e compartilhar para outros, para que possam chegar a outros e a outros e a outros, e esse evangelho não seja roubado da vida das pessoas. Era isso que passava na cabeça de Paulo. Era isso que incomodava o seu coração em meio à morte. Talvez eu e você, o único pensamento era o seguinte: será que vai doer ou não quando a lâmina passar no meu pescoço? Talvez noites e mais noites a gente ficaria sem dormir, porque saberia que a nossa morte estaria chegando. Mas é uma loucura eu simplesmente pensar de que a coisa que mais passava na cabeça de Paulo era o seguinte: esse evangelho não pode morrer comigo, eu preciso passar para outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você hoje tem um evangelho genuíno, e se ele morre, como é que seus filhos vão seguir? Será que você pode, os discípulos também que você tem formado nesse mesmo nível, com essa mesma graça, com essa mesma disposição, ou você tem sido tolerado as muitas coisas que têm acontecido? Não, isso não tem nada a ver. Você quer saber mais? Eu tenho tido maior preocupação, e aí a minha maior preocupação é comigo mesmo, porque às vezes eu acabo sendo radical mesmo. Mas, enfim, de alguma maneira eu prefiro ficar nesse nível de radicalismo do que, de alguma maneira, negociar os princípios. Mas, por exemplo, casamentos. Os nossos casamentos têm sido o seguinte. E aí, o que tem passado? Eu tenho que perguntar, e o presbitério conversou acerca disso, de que, se for convidado para fazer um casamento de alguém, a primeira coisa é perguntar o seguinte: vai ter música seculares? Vai ter bebida alcoólica? Talvez você pense que isso é um exagero. Não, mas as coisas têm acontecido. Sabe como? A pessoa sobe, o pastor vai lá, abençoa, dá uma palavra de Deus, a pessoa já sai dali e vai beber bebida alcoólica. Terminando, é música e vão para a pista de dança, dançar músicas seculares. As nossas pistas de dança estão parecendo mais questões de boates. Não estou dizendo que isso é pecado ou não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: os valores estão sendo alterados. Daí a gente tomou uma decisão, pelo menos para tornar público para vocês, não sei se já deveria se tornar público, mas o fato é o seguinte: quando convidar para fazer o casamento, se tiver isso, nem nos chame, por favor. Sabe por quê? Porque de repente o garçom, que acabou de ouvir a palavra de Deus e sabe que aquele ambiente só de cristão, sabe o que vai acontecer? Isso são crentes? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não sabe, ou afirmação, se você não sabe qual é o conceito elevado que você tem acerca do reino de Deus, o mundo sabe, porque o mundo diz o seguinte: vem cá, vocês não são crentes, estão fazendo isso? Ele sabe que o padrão que nós temos que viver é elevadíssimo, e eles não abrem mão, porque se eles veem um crente dando volta, passando cheque sem fundo, ele fala assim: você não é crente, porque ele sabe que no mínimo nós temos um padrão elevado, e esse padrão elevado tem morrido na vida de muitos cristãos. É isso que precisa acender nas nossas vidas. Tirar essas coisas que estão
destruindo a nossa fé genuína. Porque a gente não está falando somente do aqui e agora, a gente está falando de gerações. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para que vocês compreendam melhor. A geração que saiu do Egito, que viu os milagres feitos por Deus, ela entrou no deserto, e ela morreu no deserto. A outra geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, ainda ouvindo falar das coisas de Deus, dos grandes prodígios que Deus fez, as sinais e maravilhas. Chegaram na terra prometida, possuíram a terra, e a geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais o Senhor. Sabe qual é o problema? Os mandamentos, e Deus falou para Moisés, diz para esse povo aí, que cada um deles tem que instruir os seus filhos no caminho, todos os dias, ao levantar, ao deitar, à mesa, segue incutindo as leis do Senhor para que elas não se desviem deles. Sabe o que me leva a entender que essa terceira geração já não foi ouvinte, porque os pais não transmitiram isso. Consequentemente, sequer conheceram a Deus. E a minha pergunta para você é que se chegar na segunda geração da tua família, como vai ser? Na minha família, me preocupa porque a minha conversão foi uma conversão genuína. Amei o Senhor e continuo amando e procuro, claro, com muitas falhas. Mas desde os 18 anos, quando eu abracei esse evangelho, claro, muitos erros no meio dessa caminhada, eu amei o Senhor profundamente. E o meu sonho, o meu desejo era fazer com que os meus filhos amassem o Senhor. Mas não somente como eu amei, que eles consigam amar o Senhor muito mais do que eu amei. Eu não quero que os meus filhos alcancem o que eu alcancei, eu quero que eles vão além. Mas eu sei que eles só vão alcançar além se eu não desprezar aquilo que Deus um dia me deu, que é esse evangelho genuíno, o qual me fez apaixonar por ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Essa onda de secularismo está acontecendo. A gente fala dessas festas. Me desculpem, talvez eu até antecipe algumas coisas, mas me preocupa, tem coisas que não é pecado, mas me preocupam. As comunhões, por exemplo, dos cristãos, já nossas comunhões, e às vezes tem pessoas que saem para uma viagem com alguns outros irmãos, e sabe o que acontece? Chegam nos bares, pedem cerveja, pedem bebida alcoólica. Não estou dizendo se é pecado ou não. Não é o momento aí de poder falar o que eu penso acerca desse assunto. Mas o fato é que os líderes, eles assumem a direção desse negócio. Criando escândalo para as outras pessoas que de repente você passa, e acontece, porque eu já fui em lugares que sequer um ser humano, ou melhor, alguém conhecido, a possibilidade de ser conhecido, identificado por alguém, era mínima. E daqui a pouco tem alguém batendo nas suas costas, falando assim, Júnior Paulino, opa, aqui? Eu já fui em Cataguases uma vez, e eu estava simplesmente numa loja, eu e minha esposa, numa sapataria, e aí daqui a pouco tem alguém batendo nas minhas costas, falando assim, eu falei, pô, mas até aqui, tudo bem que tem os irmãos de lá. E era a minha primeira vez em Cataguases, ninguém. Agora você imagina o que acontece nas comunhões. E detalhe, se eu faço isso, eu formo discípulos da mesma maneira. Gente que já não se preocupa com que outros que já foram dependentes do álcool, que pode causar um grande terrível. Ninguém pensa mais nessas pessoas. E fazem com aquilo que nós chamamos de liberdade. Nós somos livres, mas também somos livres para não ferir a consciência das pessoas. Por que pesa mais a nossa liberdade, de usar a nossa liberdade, e muitas vezes usamos a nossa liberdade como libertinagem? E o que Deus quer não é que simplesmente a gente venha cercear a nossa liberdade, mas é estar no centro da vontade de Deus, se isso vai ferir ou não as pessoas. Eu tenho muitas liberdades, eu gostaria de fazer muitas coisas, mas sabe de uma coisa? Tem muitas coisas que eu não faço, porque eu sei que posso machucar alguns de vocês. É uma loucura, porque às vezes fala assim, pô, então eu vou viver em função dos outros, eu fiz essa escolha. Porque se no nome da minha liberdade eu ferir o teu coração,
e o teu coração foi pelo qual Jesus morreu e derramou o seu sangue para te salvar, e eu desprezar isso, eu não estou amando essas pessoas. Eu gostaria de fazer muita coisa, que eu me sinto livre para isso. Algumas até eu cria diferente, e hoje eu creio de outra maneira, e que eu gostaria, mas não posso. Sabe por quê, gente? Porque eu não quero perder nenhum daqueles que o Senhor tem me confiado. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém? Essa questão do secularismo, entenda bem o que eu vou falar. Nós temos adaptado muito modismo, muita coisa. E uma coisa que, por exemplo, nos preocupa, a gente nunca falou, existe um chá, por exemplo, chá de lingerie. É pecado? Não. Não acho. Mas sabe o que tem acontecido? No nosso meio, existem muitas pessoas que têm dificuldades em algumas áreas da sua vida. Por exemplo, mulheres. Tem mulheres que já foram livres, mas tiveram sentimentos por outras mulheres. E estão lutando e venceram isso. Agora você imagina se essa moça, porque o chá de lingerie, para mim, não tem dificuldade, principalmente compra, ela vai precisar, quando casar, vai precisar e presentear, amém, uma benção. Mas sabe o que tem acontecido? Desfile. É pecado? Não. Mas se você encontra uma pessoa que tem dificuldade nessa área, uma moça, você pode estar expondo uma pessoa dessa pela visualização de cometer pecado. Essa onda de secularismo, por exemplo, nós sempre preservamos muito a questão do namoro entre nós. Tem todo um caminho. Sabe como é que está sendo encarado hoje? É de que o discipulador é que domina, é ele que manda. Então, por isso. Mas não é isso, gente. A gente sempre aprendeu que a melhor questão, quando um rapaz está gostando de outra moça, ou uma moça gostando, existe todo um caminho. Sabe o que tem acontecido? E isso não é pecado. Sabe o que está acontecendo? Os caras já chegam junto. E sabe o que acontece com isso? Defrauda, desperta, antecipam. Consequentemente, essa liberdade passa. E a maioria, e tem muitos irmãos jovens que estão caindo em relações sexuais. Sabe por quê? Entre nós, que conhecem a palavra do reino, isso tem sido muito reincidente. Porque começa aí, já começa errado. A liberdade do toque, do beijo, é uma coisa muito natural em nome de não tem nada a ver. Mas, queridos, basta, e um dia eu já ouvi isso, se você não quer cair, não ande em lugares escorregadios. Muitas moças e rapazes estão andando em lugares escorregadios em nome do domínio. Pode deixar. Pode deixar que eu tenho o Espírito Santo, eu sei parar. Ou será que você não conhece a carne que você tem? Que não tem como dominar a carne, você tem que matar, você tem que botá-la na cruz, porque você não tem como vencê-la dessa maneira. Para vencer a carne, você tem que crucificar a carne. Você tem como José fugir. Mas em nome da liberdade, o que acontece com os namoros que tem acontecido agora? A intimidade desde o início. Isso vai crescer, gente. Nós somos carnes. Jovens com os nervos à flor da pele. Os hormônios explodindo. Você acha que carícia e beijo na boca e beijo de língua não vai dar em que esse negócio? Você talvez pode perguntar o seguinte, então beijo é pecado? Eu falei, não posso dizer isso, que a Bíblia não diz. É igual, eu não posso dizer que bebida é pecado. Mas eu posso dizer que defraudação é pecado. E se você defraudar, a Bíblia, aí quem vai tratar é o Senhor. É por isso que você encontra muitos jovens cansados espiritualmente, sem vigor. Mas por quê? Por causa dessa deturpação da palavra. Aí você pode falar assim, você está sendo radical. Então daqui a alguns meses você volta para mim e me pergunta, ou melhor, eu pergunto para você, me diz, eu fui radical? Ou vocês conhecem alguém que começou com a liberdade e permaneceu intacto? Não, porque não é possível, gente. E esses valores estão se perdendo, essas coisas estão se perdendo. E nós precisamos avançar. Os tempos são maus. Eu vou ler um texto para vocês,
você vai compreender o que eu estou falando. E aí mesmo, capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Presta atenção, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Antes de continuar, eu vou dizer uma coisa para você. Paulo está falando isso a Timóteo, mas ele não está falando para a questão do mundo. Está falando para a igreja. Porque o mundo já é assim. Paulo, para dizer que, acerca desse assunto, dizer que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Todos os ímpios são assim. Ele está falando desses pecados entrando na igreja. E quando Paulo estava exortando a Timóteo, ele estava dizendo o seguinte, nos últimos dias, se você não preservar a sã doutrina, se você não guardar o bom depósito, os homens vão se apresentar dessa maneira. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Me diga uma coisa, em toda a história da humanidade, vocês já viram filhos tão desobedientes como nos dias de hoje? É assim ou não? Hein, gente? Sim ou não? Olha, anda nas ruas. Eu sou do tempo em que, quando eu estava jogando futebol, um mais velho ia passar, a gente parava a bola. Eu sou do tempo que não precisava ser a minha mãe, não. Mas se a gente via qualquer mulher vindo carregando bolsa, a gente parava o futebol, ia lá, pegava a bolsa. Em parte para apressar, para ela não demorar muito, para a gente continuar o futebol, mas em parte para aliviar a carga. Hoje, se você tiver jogando, juventude, se estiver jogando bola e um mais velho passar, ainda reclama com ela porque atrapalhou o gol, porque bateu nela e machucou. É assim ou não é? Me diz uma coisa, eu sou do tempo em que quando eu entrava no ônibus, a primeira coisa que eu pensava e olhava era se tinha alguém mais velho ou alguém com algum problema, alguma grávida, para eu poder levantar para a pessoa sentar. Hoje as pessoas fingem que estão dormindo. É assim ou não? Mas o que está acontecendo? Isso está falando de educação? Sim, está educação, mas também está falando de filhos de crentes. Os filhos de crentes são extremamente desobedientes, são extremamente ingratos. Eu aprendi nos princípios da palavra, foi introduzido logo quando eu cheguei, que eu tinha que aprender a servir. E servir com alegria. Esses dias me surpreendeu, Sérgio, quando, no encontro que você fez aqui, que teve depoimento, um irmão fez um elogio a mim. Eu fiquei constrangido, né? Porque eu não esperava, e enfim, mesmo se esperasse, eu fiquei constrangido. Mas por quê? Porque o que eu fiz, não fiz nada, além de uma coisa que é natural a todos nós. Estava chovendo muito, eu peguei o guarda-chuva, né? E fui levando as pessoas, levando e trazendo, enquanto tivesse gente, eu iria fazer isso, mas era uma coisa muito natural, estava chovendo. Eu precisava servir as pessoas. Para essa pessoa, foi uma coisa além. Mas isso é uma coisa comum que deveria ser a todos nós, deveria ser aos nossos filhos. Mas você já percebeu? Os homens, por exemplo, essa área é muito difícil, a questão de servir. Quando serve, não serve com alegria, serve reclamando. Mas esses princípios estão na palavra. Jesus disse isso, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E a gente precisa aprender, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Olhemos para Jesus e a gente vai ver que todos os valores ensinados por Jesus nós precisamos seguir, mas já não estamos dispostos a isso. Hoje a gente tem que pedir, quando na verdade as pessoas voluntariamente deveriam se colocar de pé para poder servir e ajudar. Dá uma olhada para esse salão aqui, por exemplo. Esse salão não é meu, ele é nosso. Mas quando a maioria das pessoas passam ali, pelo salão, pelos corredores ali, verem as coisas no chão, ninguém, tem muita gente que sequer para pegar. Você quer ver uma coisa? Nós temos irmãos que trabalham aqui diariamente para manter tudo isso no nosso conforto. Mas o que mais a gente encontra é de pessoas reclamando por alguma coisa. Essa estrutura, por exemplo, ela precisa de ordem. A maioria de nós não vem aqui para poder servir, mas na hora de cobrar a gente cobra. Está faltando esses valores.
E Deus precisa despertar isso em nossas vidas. Quando Paulo ele diz para Timóteo acerca disso, de manter a sã doutrina, guardar esse depósito no nosso coração, é porque a gente fazendo isso, praticando, e a gente guarda praticando, e porque os nossos filhos e os discípulos, eles não vão aprender aquilo que nós falamos, eles aprendem aquilo que nós vivemos. Porque Paulo diz isso, Paulo fala isso para Timóteo, que a fé que ele viu em Paulo, ele precisava imitar. Então a nossa fé precisa ser intacta, genuína, legítima, verdadeira. Cada ano que passa, a essência tem sido perdida. Me perdoe, talvez seja uma palavra pesada demais, mas isso precisa nos sacudir para que, de alguma maneira, a gente retome essa caminhada do evangelho genuíno, porque nós não podemos pensar no aqui e agora, nós temos que pensar nas gerações que virão. E nós podemos, a gente pode destruir as pessoas por conta da falta do evangelho genuíno. A gente não pode sonegar, se dar o luxo de sonegar um evangelho puro. Eu ando por aí, conheço algumas pessoas, tenho estado com muitos pastores, e já ouvi de alguns pastores o seguinte: aonde é que vocês estavam? Por que vocês estavam tão escondidos? Mas sabe por que alguns falaram isso para mim? Porque quando eles tiveram contato com o evangelho do reino, eles ficaram tão admirados, tão impressionados, tão desejosos, que eles almejaram ter isso há muito mais anos. Para você ver a importância que isso tem de transmitir, a importância que nós temos de pegar esse evangelho e transmitir para outras pessoas, que vai mudar a vida das pessoas. Esses dias, levei um pastor para compartilhar uma palavra, no meu grupo lá. E ele usou a seguinte alegoria que foi fantástica. Ele disse o seguinte: olha, no meu quintal eu tenho um pé de acerola. E você sabe que ali fica carregado de acerola. E eu não dou valor nenhum àquilo. Aí vêm as pessoas me visitarem e eles carregam bolsas e mais bolsas de acerola. E ele falou o seguinte: olha, é assim vocês. Porque vocês têm um evangelho genuíno e muitas vezes vocês não dão valor. E a gente vem de fora e quer tudo. Vou falar uma coisa para vocês, de verdade, com as coisas mais simples que eu falo para esses homens. Às vezes eles pedem, suplicam um pouco mais de tempo para só ouvir um pouco mais acerca do que a gente costuma falar com muita simplicidade com vocês. Não estou falando de nenhuma palavra do terceiro céu, nenhuma revelação diferente, eu estou falando de um evangelho puro e simples. E às vezes nós não damos valor. Eu costumo dizer exatamente o seguinte: Franco, enquanto esteve aqui, eu busquei o máximo possível sentar aos pés dele e absorver tudo que ele tinha para falar. Se ele me falava uma coisa ou falar qualquer coisa, eu não media esforços para estar com ele. E eu percebi que muitas vezes, muitas pessoas tiveram a mesma oportunidade de sentar e não valorizaram. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi embora para Curitiba. E de vez em quando ele aparece aqui. Aí as pessoas: não, estou com saudade do Franco, eu quero ouvir. Mas quando tinha, não deram valor. Porque às vezes a gente dá valor para qualquer coisa. Eu fico pensando, por exemplo, o número de pessoas que, às vezes, em encontros como esse, pedem liberação para estar, porque sujeitam. Mas os motivos são os mais banais possíveis. Tem coisas que são corretas, são legítimas, mas outras não. E aí eu falo: bem, se já pediu liberação, é porque, ou de fato, a situação é importante, ou sequer você está dando valor. Essas coisas a gente não pode deixar. Bem, para encerrar, eu vou seguir lendo o texto que eu parei. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, isso tudo nos últimos dias. Enfatuados, mais amigos dos prazeres que os amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ele está falando de pessoas no meio da igreja. Sabe o que vai nos preservar de não ser corrompido, de não ser afetado por pessoas que serão introduzidas no meio da igreja assim? É quando nós mantivermos o genuíno leite de Cristo intacto. Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim, deixa eu achar aqui para você, eu coloquei em algum lugar.
Hebreus capítulo 2, versículo 1. Tem aí? Já que eu... está aqui. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga assim, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas não jamais nos desviemos. Volta lá, volta lá. Eu só quero pontuar o seguinte, por essa razão, importa que nos apeguemos. Se a gente não se apegar, a consequência é a gente se desviar. Só que não é somente se apegar, é apegar com mais firmeza. Apegar com mais firmeza o quê? As verdades ouvidas. Nós precisamos a cada dia nos apegarmos a cada verdade do Senhor com mais firmeza. Mantenha a sã doutrina. A força desse texto no original é impressionante, que a gente já não tem mais tempo de falar sobre isso. Mas quando ele diz, mantenha o padrão, manter é segurar com força, com violência. E ele diz assim, mantém o padrão. O padrão, ele fala, olha, não mexe com nada. É aquilo que vai abençoar outras pessoas, então mantém isso. Não deixa entrar nada que possa, de alguma maneira, vulnerabilizar isso, essa essência. Das sãs palavras, sãs, ele fala de saúde. Então ele está dizendo o seguinte, mantém o padrão dessa palavra, mantém ela saudável, não faz mistura, não introduz nada. É preto no branco, o Senhor falou, você mantém aquilo. Das palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Depois ele fala assim, guarda o bom depósito. Quando ele fala guarda, é de uma maneira com violência e com força, para que ninguém possa roubar. Ele diz assim, guarda o bom depósito. Depósito, ele está falando de algo rico, alguém que investiu na tua vida. E ele diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós, ou seja, há um Espírito Santo que vai cooperar conosco para a gente guardar essa sã doutrina, esse bom depósito. Não é guardar de qualquer jeito. E a gente não está falando de uma palavra literal, de você pegar o texto e guardar e esconder, de não ser perseguido. Não, eu estou falando de algo que você precisa deixar no teu coração, esconder dentro do teu coração para que você não peque contra o Senhor, diz a palavra. E a proposta é essa, queridos, é que muitos corações estão apagados, sem paixão, sem fogo. Por quê? Porque estão distantes de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você, embora eu já falei que já ia encerrar algumas vezes, mas dessa vez, né, eu estou quase encerrando, mas eu quero simplesmente apontar, e eu não posso nem pedir para você ficar de pé, que a gente vai encerrar, porque a última vez a Lídia me deu uma bronca, fala assim, eu estou de salto alto, fala que vai encerrar, e fica mais 15 minutos em pé, né? Aí eu aprendi isso com ela, não faço mais, pelo menos enquanto eu lembrar, né? Mas o que acontece, querido? A Bíblia declara que nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. A gente ouve qualquer coisa, mas não o que o Espírito Santo diz à igreja. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós precisamos de verdade acender esse fogo que tem se perdido no coração de muitas pessoas. Pessoas que já não amam mais tanto a palavra, já não amam mais estar na presença de Deus. E qual vai ser o resultado, gente? A gente vai encerrar esse ano já numa questão da leitura da Bíblia. Eu estou atrasado, mas vou chegar lá, tá? Minha esposa já terminou, quase que 2 vezes mais que eu, mas eu não vou perder para ela não, né? Mas a maioria das pessoas sequer param para meditar na palavra, ter relacionamento e comunhão com Deus. Como é que a gente vai manter isso para as outras gerações? Deus, nesse dia, precisa incendiar o nosso coração de verdade, amém? Então você pode ficar de pé.